Fala galera! Então, vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal dessa vez. Um vídeo que faz bastante tempo que eu tenho vontade de fazer. E é um vídeo ranqueando, né, a discografia do João Gilberto, né? Eu acho que esse é um ótimo jeito de discutir a obra, né, de um artista, colocar em ordem de preferência, da minha preferência, né, no caso, e falar, simplesmente discutir e falar curiosidades, apontamentos, observações sobre a obra, né, do João e tal, e eu quero fazer sobre outros artistas. Inclusive, coloque aí nos comentários se você tem alguma sugestão de ranking que eu posso fazer essa coisa de tier list, né, que é uma coisa muito interessante. Para quem não sabe, né, o S é como se fosse o ranking mais alto e o D, no caso, é o ranking mais baixo, né? Então eu vou começar aqui falando do disco Chega de Saudade, né? O disco Chega de Saudade é de 59, né? Um disco que foi o lançamento mesmo, né, do João e tal, e é um disco que tem direção musical do Tom Jobim, né? Então é um disco muito especial e tem o Tom no piano, né? É um disco gravado na época da Odeon, né? Que o João fez esses 3 primeiros discos dele foram pela Odeon. E é um disco maravilhoso, né? O que falar do disco que tem Chega de Saudade, que tem a gravação original de Desafinado, de Morena Boca de Ouro, né? Luxo Só, né? Bem bom também. Então, assim, é um disco muito especial, mas é um disco que eu vou falar desses 3 primeiros discos do João que tem um problema, não é nem técnico, mas assim, é porque as músicas são muito curtas mesmo, né? É, e isso é uma coisa que com certeza era uma coisa que não era do gosto do João, né? Fazer uma música só uma vez, né? Tanto que até nas bootlegs, né, que a gente escuta no YouTube ou nos shows ao vivo, a, a maior genialidade do João vinha justamente quando ele repetia a música, né, que nem um mantra e tal. Então, infelizmente, pela produção do disco e até por uma questão técnica dos LPs feitos na época, ele não conseguia colocar tanto tempo de música, né, num disco. Então, ficava uma coisa assim muito rapidinha, né? Rola um tema uma vez, tá, o B volta para acabou já a música, assim. Então, às vezes fica um gostinho de quero mais. Talvez no bom sentido, se você tiver uma nostalgia, assim, com esse disco, né? Eu tenho, no caso, mas assim, a gente fica com vontade de escutar a música mais um pouco, né? Ele poder prolongar e se deitar em cima do samba, né? Que ele tá gravando. Então, assim, esse disco tem uma importância incrível, né? Porque é um disco que realmente lançou o João no mundo, né? E é um disco que eu vou colocar no A, porque é um disco muito bom, né? Um disco, enfim, não tem o que falar do disco Chega de Saudade, a importância dele, né? A influência que ele teve, né? O Lô Borges falou que aprendeu a tocar violão com Chega de Saudade. Então, assim, é simplesmente um disco completamente revolucionário, né? Pra época e tal. Então, Chega de Saudade vai pra coluna A. Próximo, a gente tem o Amor, o Sorriso e a Flor. Esse disco é incrível, porque assim, eu tô vendo aqui no Discogs, né, que é o site de catálogo, né, de disco e tal, nenhuma música passa da marca de 1,50 minutos. Então tem 1 minuto e 50, a música mais longa tem 1 minuto e 58, não tem nem 2 minutos. Então assim, realmente é muito, você sente muita falta da música rolar um pouquinho mais, assim, né? Pra essa estética que eles já estavam construindo nessa época, né, o João e tal, e o Tom, né? Então, esse também é dirigido pelo Tom, também tem o piano do Tom. Tem gravação do Doralice, gravação do Trevo de Quatro Folhas, que eu amo. Se é Tarde, Me Perdoa, Um Abraço no Bonfá, gravação original, né? Corcovado, o Pato, a gravação original do Pato, Outra Vez, né? Então, é um disco cheio de hits, né? Maravilhoso. Eu vou colocar ele na coluna B. Agora, o próximo disco é o disco João Gilberto, né, de 1961, também pela Odeon, né? São esses 3 discos que foram que meio numa tacada só, o Chega de Saudade de 59, o Amor, Sorriso e a Flor de 60, e esse que chama João Gilberto de 61. Então, assim, esse disco também é incrível, né? Esse disco é bem mal gravadinho, assim, ele tem uma coisa assim, bem, deve ter sido gravado no estúdio, a produção dele, até o vinil eu já escutei e tal, mas os MP3 que a gente encontra pela internet, que infelizmente por vários problemas a gente não tem a discografia completa do João no Spotify, né? Isso é uma coisa muito, muito ruim, assim, porque a gente acaba até ouvindo menos, né? Porque, enfim, na correria e tal, a gente ouve pelo Spotify mesmo, né? Mas assim, é bom ir atrás do vinil, atrás do CD, ou então pelo menos o MP3, né? Tem no YouTube, né? Mas o YouTube é muito ruim a qualidade sempre. Então, esse disco é muito bom também. Tem uma magia, assim, né? Também arranjado pelo Tom e tal. Tem Trem de Ferro, né? Que eu amo. Tem a gravação da primeira vez, que é só
o Tom e o João, é uma das primeiras gravações, se não me engano, de voz e violão do João. Eu acho que antes não tem nada só de voz e violão, né? No caso tem voz, violão e piano também, mas um piano bem... tem umas coisas engraçadas nesses discos do começo, que é um piano que às vezes só vai na intro e depois no final, assim, no meio não tem só uns detalhes, um acorde ou outro. Então é bem legal, assim. Tem presente de Natal, maravilhoso, barquinho, bolinha de papel, saudade da Bahia, samba da minha terra. Então, assim, você e eu, né? Tem coisas maravilhosas nesse disco também. É, e esse disco vai também para a coluna B. Agora a gente vai para um pouco polêmico esse disco. É um disco de 64, né? Então, 3 anos depois, o João gravou com o Stan Getz, pela Verve Records, né, americana. Gravou o Stan Getz, o Getz e Gilberto, né? Famoso Getz e Gilberto, que é um dos discos mais famosos porque tem a gravação de Garota de Ipanema, né? Tem o Só Dança Samba, tem o Corcovado, tem Desafinado. O que acontece? Eu vou ser muito sincero, assim, eu odeio esse disco e eu nunca escutei esse disco com muita atenção, assim, porque eu não tenho paciência pra esse disco, de verdade. É muito ruim, assim, a proposta do disco mesmo, né? Que é o João com um saxofonista americano, né? Isso é uma coisa, assim, muito insensível, né? Com a arte do João, né? O João, ele é um cara que tem aquele universo dele. Eu acho que se não vai somar ali dentro do universo dele, é melhor não ter, claro, né? Assim, nada que vá atrapalhar. E no caso, eu acho que o saxofone do Stan Getz é absurdamente desnecessário e absurdamente excessivo, né? Os solos gigantescos, né? Uma coisa assim, completamente impondo, né? Uma coisa. Foi uma ótima jogada de marketing, né, para a época. Foi o que fez a bossa nova, o samba, né, ser exportado, né, para o mundo inteiro realmente. Fez aquele sucesso absurdo, né, que explodiu mesmo. Com a Garota de Ipanema, a Astrude cantando e tal. Eu não sou fã dessa gravação de Garota de Ipanema, nunca gostei. Todas essas músicas que estão nesse disco, eu acho que tem gravações muito melhores desse disco, né? Então, assim, e fora o negócio, aquela história toda a fofoca do que o Stan Getz, né, pegou a Astrude, né, enfim, roubou a mulher do João, enfim. É um disco muito... que o clima tava ruim, né, imagina só. Então, assim, realmente, o João falava, né, aquele gringo é muito burro, né, e tal. Porque o Stan Getz, né, ele era um cara muito louco e tal. E o João também era um cara com ego muito forte, o Tom, então tinha 3 egos ali muito fortes ali naquela gravação, né? Só que assim, eu fico do lado do João, claro, né? Não tem como, assim. Então esse disco, eu vou detonar esse disco vai pra coluna D, a pior coluna de todas, né? Beleza. Então, seguindo em frente, agora para mudar os ares totalmente, o disco de 1970, João Gilberto em México. Esse disco foi gravado, né, lá no México e tal, em Acapulco, né? E é simplesmente espetacular esse disco. Esse disco é simplesmente o disco mais cru e o disco mais orgânico possível do João, assim, e mais psicodélico também, e mais introspectivo, assim, na minha opinião, né? É um disco que assim, talvez não em comparação ao disco Branco também é muito introspectivo, né? Mas esse disco tem uma coisa, assim, ele tem um mofo nele, que é realmente uma coisa, assim, uma cor, as gravações, né, começa com De Conversa em Conversa, ela é carioca, o Sapo, né, que é a Ram do João Donato, Trolley Song, Farolito, gravação maravilhosa de Farolito com arranjo do Oscar Castro Neves, né? Esse disco todo é arranjo do Oscar Castro Neves, né? Violonista que tocou com o Tom, muitas coisas, né? Então, assim, esse disco é espetacular, é um disco, assim, que é um dos meus discos favoritos do João, um dos discos que mais faz jus ao que o João é, a essência do João, eu acho que tá muito bem captada nesse disco, de uma maneira fenomenal, assim. Então esse disco vai pro S-tier total, é o melhor de todos, um dos melhores, se não o meu disco favorito do João, é esse disco, João Gilberto, em México. Seguindo, a gente tem o João Gilberto, que é conhecido como Disco Branco, né, de 73. Esse disco é incrível, né? Um dos discos mais bem gravados do João. Ele tem uma diferença muito grande de qualidade de gravação mesmo, né? E de produção e tal, do anterior, né? Que é o México. Esse disco, ele ensinou, né, o Sonny Carr, né, o baterista americano, a tocar samba. E é um disco completamente cristalino, que o mundo pôde ouvir pela primeira vez, né, a pureza, né, do som do violão e da voz do João, e a vassourinha e nada mais, não tinha nada para atrapalhar, não tinha Stan Getz, tinha saxofone, não tinha nada. Então, assim, é maravilhoso.
tem uma coisa muito incrível, que é a Wendy Carlos, né? Que é uma engenheira de som trans, né? Que fez a trilha sonora do Laranja Mecânica, inclusive, né? Que eu amo. Nossa, é incrível, assim, como ela mexia com sintetizadores e tal. É simplesmente uma pessoa incrível do mundo da música, do mundo da engenharia, muito pioneira, maravilhosa. Então, assim, é incrível mesmo. E esse disco fala o quê? É um disco que parece que você tá entrando dentro da cabeça do João Gilberto, né? Dentro do violão dele. Tem Águas de Março, tem tem Na Baixa do Sapateiro, tem Eu Quero um Samba, tem Eu Vim da Bahia, tem uma das composições dele que é a Valsa, né? Como São Lindos os Yogis, uma das poucas composições do João. É Preciso Perdoar Isaura. Nossa, esse disco é tipo assim, você põe pra tocar, cara, é simplesmente espetacular, assim, não tem erro nenhum. Tem participação da Miúcha, né? Maravilhoso, a época que eles estavam juntos já, ela e o João. Esse disco é S-tier total, esse disco não tem, sem defeito, nada técnico, nossa, coisa perfeita da humanidade, assim. Auge da humanidade. E agora, seguindo para um outro desastre, uma segunda tentativa de uma coisa que não precisava nem ter acontecido uma primeira vez, pela música, né? Que é o disco The Best of Two Worlds, né? Pela Columbia, em 1976. Esse disco é um fiasco. É um disco completamente. A produção dele é um desastre. É, acabei de ver aqui que a produção é do Theo Macero, né? Que é o cara do Miles Davis que fez o Beaches Brew e tal, né? O produtor e tal. Mas assim, realmente é um disco que não tem nada a ver com nada. É um disco que a gravação de Águas de Março é cortada no meio com um corte bizarro de fita. Tem o violão do Oscar Castro Neves, que por mais que eu ache o Oscar Castro Neves incrível, né? Eu acho que não tem ninguém que pode tocar um violão, né? Num disco do João Gilberto. Isso é uma heresia sem tamanho, assim, né? É uma coisa, assim, imperdoável ter uma outra pessoa tocando violão. Cantando pode ter a miúcha, né? Uma voz feminina, né? Eu acho que cabe bem, assim, nas gravações e tal. Acho que sempre coube muito bem, né? Agora, assim, outro violão, não pode existir um outro violão habitando o mesmo universo do João Gilberto. Não, não pode, né? Então, assim, é um disco bem, bem caótico mesmo. Eu até dei uma escutada, eu nunca escutei tanto ele também, mas eu escutei ele agora um pouco antes de fazer. E realmente, a minha opinião é isso mesmo. É um disco bem, bem difícil mesmo, sem falar que tem os solos do Stan Getz. O som desse disco não é ruim, é um disco até bem gravado. As levadinhas de samba são bem durinhas, assim, é um disco complicado mesmo. Em termos de produção, ele soa, como eu falei, ele soa um pouco melhor do que o Getz e Gilberto, até porque tem quase 10 anos, acho que 10 anos de... Ah, não, é 12 anos, né, de 76, então tem bastante tempo aí de tecnologia que evoluiu e tal, mas assim, a essência continua a mesma, aquela forçação de barra, né, do Getz e Gilberto, aquela dupla que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, o saxofone com o João Gilberto, uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, esse disco também vai pro D-tier total, coluna D, porque Stan Getz, pelo amor de Deus, desculpa aí, cara. Agora a gente vai para uma simbiose, né? Citando o nome de um outro disco do Klaus Ogerman com o Bill Evans, né? Uma outra parceria de outro artista maravilhoso, que é o Bill Evans, né? Enfim, que gravou com o Simbioses, né? Mas essa é uma simbiose, também uma parceria, né? Do João Gilberto com o Klaus Ogerman, né? O arranjador alemão. É maravilhoso, um dos maiores arranjadores, né? Da história, enfim. E é um dos discos também que soa melhor do João, um disco cristalino, um disco maravilhoso, os músicos são de primeira, são de ponta e tal. Como se fosse um Wrecking Crew, assim, né? Os caras maravilhosos aqui, tô lendo até o nome deles aqui. E o disco, eu acho que é um dos maiores sons de voz já captados, assim. Som de voz, assim, tecnicamente falando, artisticamente, interpretativamente falando, não tem nem o que falar, assim, mas realmente é um disco muito, muito maravilhoso, é um disco incrível, né? Tem It's Wonderful, Starter, Tintim por Tintim, né? Wave, Caminhos Cruzados, Zíngaro, né? Que é o retrato em branco e preto. Então, assim, é um disco muito foda mesmo. É um disco maravilhoso. É, é uma obra-prima esse disco. Aí, o que que eu acho, meu gosto pessoal? Eu acho que o Branco e o em México, né? Eu acho que esses discos eles estão um grauzinho acima de originalidade, de essência do João, assim, né? Eu acho que o Amoroso é maravilhoso e tal. Algumas coisas do repertório, por exemplo, que me agradam mais do disco Branco, que são mais samba, que tem sambas antigos, samba raiz e tal. Então, assim, eu gosto dessas músicas, do Triste, né, do Wave, tem três músicas do Tom nesse disco, né? Mas realmente
eu não gosto tanto quanto o México e o Disco Branco. Eu acho que eles captam a essência melhor do João do que o Amoroso. Então eu vou cometer o sacrilégio de colocar o Amoroso na A-tier, né? Beleza. Agora, seguindo em frente, mais uma vez, a gente tem o Brasil, né? Que é um disco de 81, que tem uma produção um pouquinho caótica, não é um dos discos mais bem gravados, não é um dos discos que soa melhor. Tem arranjo do Johnny Mandel, né? Que, se não me engano, o Johnny Mandel é o compositor de Emily, né? Aquele tema maravilhoso e de muitas outros temas e tal, mas assim, o Emily realmente é formidável, assim, vale citar, né? Então, assim, esse disco é um disco que... Aí tem o Claire Fischer, né, nos teclados, tô vendo aqui o Paulinho da Costa e tal. É um disco que soa bem brasileiro, né? Afinal de contas, o disco chama Brasil. Tem a participação do Caetano, Gilberto Gil e a Maria Bethânia, que eles somam muito bem. Eu acho que foi uma ideia, assim, muito legal de produzir, colocando essas vozes. Eu lembro que esse disco é um disco muito da minha infância, assim, e eu lembro de escutar, assim, e aprendendo como se eles fossem os meus tios, assim, né? O Caetano, o Gil, a Maria Bethânia, o João. Você aprende a voz de cada um deles, eles se apresentam de uma maneira, com uma ordem, assim, então é incrível, né? Esse disco realmente é um disco que mora no meu coração, e é um disco que tem um repertório maravilhoso, uma escolha de repertório, nossa, muito, muito boa. Aquarela do Brasil, Bahia com H, no Tabuleiro da Baiana, Milagre, né? Então esses sambas, assim, tipo, realmente muito escolhidos a dedo, muito, muito do fundo do baú, muito, muito originais, né? Muito inéditos e tal. Então esse disco vai também pro A-tier, né? A mesma do Amoroso. Mesmo não sendo, assim, suando como Amoroso cristalinamente, mas, enfim. O próximo disco, eu tô pulando alguns discos ao vivo, né? Depois eu vou explicar. Então agora eu vou pro disco João, de 1991. Esse disco é muito importante. Ele tem pontos altos e pontos baixos, né? Eu acho que o ponto alto desse disco, os pontos altos, eu diria a gravação de Rosinha, que é um samba que eu amo de paixão. Eu e Meu Coração, maravilhoso também. You Do Something To Me, a gravação de Palpite Infeliz, nossa, incrível. Sampa, Sorriu Pra Mim. Esses são os highlights, assim, pra mim, desse disco. É um disco maravilhoso mesmo. E tem arranjo do Claire Fischer, né? E aí que eu queria chegar, que assim... Eu não sei se é o arranjo ou como foi mixado, né? A mixagem também. Mas as cordas nesse disco, e as flautas, né? A orquestra, não soa muito diferente do Amoroso. Em alguns momentos soa muito excessivo. Soa realmente bagunçado, assim. Você escuta aqui em vários momentos. No Ave Maria no Morro eu sinto muito isso. É, no arranjo de Eu Samba mesmo, tem algumas coisas de tempo que me incomodam, assim. Talvez tenha sido uma gravação digital, talvez seja por isso que soa um pouco cristalino demais, de um jeito não bonito, sabe? Uma qualidade, assim, um pouco exagerada, sabe? De digital, assim. Talvez em 1991 esse disco já tenha sido gravado de alguma forma digital, sei lá. Mas não soa tão autêntico esse disco. Ele soa já um pouco mais pasteurizado, um pouco mais... Como posso dizer assim? Ele soa um pouco mais... alguns momentos a orquestra soa excessiva, uma coisa de produção assim que eu acho que não me agrada tanto. Mas tem essas músicas que eu falei, Rosinha, Eu, Meu Coração, Eu Do Something To Me, que são músicas que eu gosto muito, gravações, as coisas eu gosto muito da discografia do João. Então esse disco vai pra coluna B. Agora, o penúltimo disco é o João Voz e Violão, que é um disco que não tem muito erro, porque é aquela coisa que eu falei, né? O João Voz e Violão ali realmente no estúdio e tal, produzido pelo Caetano, né? É esse disco. É um disco muito interessante, é um disco muito legal, é um disco que, enfim, mais uma vez tem a essência do João muito bem captada ali, tem regravações de músicas, tem Chega de Saudade, né? Tem Eu Vim da Bahia, Desafinado, né? Eclipse, que ele tinha gravado no México, né? E tem várias músicas, por exemplo, Segredo, samba do Erivelto Martins, aquele baixo astral, samba fossa, incrível, né? Tem o Não Vou Pra Casa, que é um samba que eu adoro também. Então, assim, esse disco é maravilhoso, é um disco que toca muito bem, é um disco que é só o João lá, não tem muito o que falar. É um disco maravilhoso, esse disco, o João Gilberto, voz e violão. E eu vou colocar na coluna C, por ele não ter um gosto, assim. É um disco que eu sinto que na discografia do João, se eu for escutar o João voz e violão, quando eu quero escutar ele, eu prefiro ver os vídeos dele ou alguns ao vivo mais anteriores. Ou então, o que a gente vai falar agora, que é o próximo,
que é ao vivo e é voz e violão, só que é o João Gilberto em Tóquio, né? Que é ao vivo, é o único disco ao vivo que eu coloquei, porque esse disco ele é tão bem gravado e tão bem produzido, enfim, ele acaba caindo aqui nessa... Igual o Relicário, né? Eu não coloquei o Relicário aqui, que foi lançado agora faz pouco tempo, mas eu colocaria o Relicário aqui mais ou menos nessa classificação que eu vou colocar o em Tóquio. Esse disco também é maravilhoso, repertório maravilhoso, Lígia, ele cantando Lígia com aquela outra letra, né? A letra alternativa. Tem Adeus América, ele cantando Adeus América, nossa, maravilhoso. Doralice, Meditação, abre o disco com Acontece Que Eu Sou Baiano. Tem a gravação de Pra Que Discutir com Madame, né? Que ele tocava desde a década de 80, já apresentava ao vivo desde a década de 80. Então, assim, esse disco é maravilhoso, é um disco que eu escutei muito também na minha infância. É um disco que, né, tem toda aquela reverência dos japoneses, né, pela música do João. Então, assim, é um disco extremamente bem gravado, é um disco que soa muito bem, é um disco que o João tava muito bem, o João, ele tá igual, ele envelheceu como vinho, né, então, assim, ele tá ali mais relax ainda, mais minimalista ainda, mais introspectivo ainda. Então, assim, esse disco é maravilhoso, o João Gilberto em Tóquio, é um disco que realmente assim, se for considerado o último disco oficial do João, né, porque é de 2004, o Relicário, se eu não me engano, é uma remasterização, um relançamento de um show que foi em 1998 no Sesc, né? Então esse seria o último lançamento oficial da discografia do João, pela Verve, inclusive, né, um selo super importante, ao vivo, né, o último lançamento do João oficial, né? É esse, o João Gilberto em Tóquio. Então eu vou colocar aqui na coluna B, e aí a gente fecha aqui a discografia do João. Então, assim, galera, a discografia do João, eu amo esses discos muito, eu conheço todos esses discos muito bem, mas eu acho que as coisas que eu mais gosto, que mais me emociona e que eu recorro hoje em dia pra escutar, são as bootlegs do João, né? Que que tem no YouTube, né? Graças a Deus. Que alguém colocou no YouTube, organizou. Então, tem um monte de bootlegs, né? Bootlegs são gravações demos, né? Basicamente gravações caseiras, né? Feitas com um gravador de fita ali e tal, do João tocando violão na casa de alguém, aí tem cachorro latindo, não sei quem interrompe ele e tal, assim. Então, tem umas coisas bem naturais. E também tem os shows ao vivo, né? Tem muito vídeo do João tocando ao vivo no YouTube, na internet. Então, essas são as coisas que eu mais gosto, na verdade, da obra do João. Eu gostaria muito de ter visto ele ao vivo, né? Mas ele faleceu antes de eu poder realizar esse sonho, assim, de ver ele ao vivo, né? Mas eu acho que o mais próximo que a gente tem são esses shows, né, e tal, então dá pra sentir como se você estivesse ali com ele, né, então é muito especial. Então é isso. Fale aí as opiniões que vocês têm também sobre a discografia do João, né, o que vocês acharam, se eu fui muito duro com os discos do Stan Getz, ou se eu fui justo. Então, assim, é isso. E aí eu vou também me mandem sugestões de outros artistas que se eu conhecer... Eu tenho que fazer de artistas que eu conheça bem, né, assim, não adianta eu pegar qualquer artista que eu conheça de verdade a discografia igual do João, assim, né. Então é isso, aí vocês me falam, me deixem sugestões aí nos comentários de quais listas que eu posso fazer, outras ideias de vídeos que vocês tenham também pra mim. Então é isso, até a próxima e valeu!